pessoal, sejam todos muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Eu sou o instrutor GT, eu lhes dou as boas-vindas ao nosso curso online interativo totalmente de graça que visa ajudar você que vai fazer a sua prova da ANAC, está precisando de uma ajudinha, então esse é o lugar. Hoje estamos com a nossa videoaula 04 de Conhecimentos Técnicos, a nossa querida matéria de CTA Charlie Tango. E nessa matéria nós vamos falar sobre o quê? Sobre performance do motor, beleza? Então pessoal, hoje temos a participação especial de um grande amigo meu, da nossa videoaula 04 de CT. Temos a participação do amigo meu, Vinícius Monteiro, ele que terminou o curso teórico de piloto comercial e está fazendo as horas, parte prática do curso de piloto comercial no Aeroclube de São Paulo. Aqui está ele, o grande amigo Monteiro, ele que é o manicaca que vai participar hoje da nossa videoaula. Diga pro pessoal aí, Monteiro. Opa aí galera, beleza? Como o GT falou aí, estou parando as horas no Aeroclube de São Paulo. Estou com 92 horas de voo e hoje eu vou dar uma ajudinha para vocês na matéria de conhecimentos técnicos na parte de avião e serve também para a parte de helicóptero, já que é a parte de motor e performance de aeronaves. É isso aí, o Monteiro que ele vai estar, eu não tenho onde apoiar ele aqui, então não vai dar para ficar segurando, mas vocês vão ficar ouvindo ele ao fundo aí da nossa videoaula, a gente vai ouvir ele pelo fundo, mas beleza, vamos seguir. Galera, quando eu estou falando de performance do motor, eu estou falando de uma coisa muito importante, que é o que? Performance do motor. O que isso significa? Isso significa como que esse motor vai se comportar, como que ele vai produzir potência, quais são as potências que ele vai produzir, certo? Porque existem várias potências. E também a gente precisa saber quais são as ordens dessas potências, certo? São potências diferentes. Mas antes de começar a falar sobre potência, quando a gente está falando de performance, vamos pensar o seguinte: temos dois conceitos importantes para saber. Antes de a gente falar sobre potência, a gente tem que saber de um conceito, o conceito de torque. Galera, torque é a capacidade de uma força de produzir rotação. E por que eu tenho que saber isso, GT? Muito simples, por quê? Porque o torque ele está muito aplicado na hélice da aeronave. A gente sabe que a força de rotação da hélice é muito forte sobre o eixo, certo? Então existe um torque muito grande no motor. E esse torque a gente vai aprender lá em teoria de voo, que ele é responsável por diversos efeitos de guinada, que prejudicam o nosso voozinho reto e nivelado. É um dos fatores que fazem o nosso... Caraca, saiu voando a caneta, mano. É um dos fatores que fazem que o avião não tenha um voo perfeitamente reto e nivelado. Nós temos o torque que influencia demais o nosso voo, beleza? Mas vamos aprender mais um pouquinho. Galera, quando a gente fala de torque, a gente também fala de momento. A gente aprendeu eu já falei em outras videoaulas que momento é o quê? Momento é igual a força vezes distância, certo? O que significa isso? Significa que se eu aumentar a distância, para manter o valor do momento inalterado, se eu aumento a distância, o que eu faço? Eu diminuo a força. E como é que isso se aplica? Isso se aplica para diversas partes do avião. Em várias ocasiões, várias forças do avião utilizam o conceito de momento de uma força. Esse momento é importante porque a gente tem que saber diversas partes do avião. Eles, além de aumentarem a força para mover uma parte do avião, o que eles fazem? Eles aumentam a distância e reduzem a força. Isso é o exemplo, por exemplo, de uma superfície de comando. Por que as superfícies de comando são pequenininhas e são posicionadas nas pontas das asas? Por quê? Porque o momento delas é maior, então quer dizer que a força necessária para deslocar a aeronave vai ser menor. Vamos supor, temos aqui a fuselagem do avião e aqui temos a asa dele. A asa. Se a gente instalar a superfície de comando aqui, ó, qual vai ser o momento dessa superfície de comando? A gente sabe que momento é o que? Força vezes distância. Então vai ser isso aqui, ó. Essa distância, certo? Multiplicado pela força que o piloto consegue fazer na mão. Então quer dizer que se a distância, vamos dizer que é 1, a força necessária para mexer o avião é 10 kg. É um exemplo teórico. A força aqui, a distância é 1 metro, certo? Mas a força para deslocar esse avião a gente precisa de 10 kg. Então quer dizer que a força, o momento dessa força vai ser o quê? O momento vai ser igual a força vezes distância. Então o momento vai ser o quê? Vai ser 10 vezes 1. Então o momento dessa força vai ser 10, certo? Olha só a força que eu vou ter que fazer. Tá vendo?
perdão, aqui, ó, olha a força que eu vou ter que fazer para movimentar essa asa. Eu tenho que fazer 10 kg de força para mexer essa asa. Agora, se eu instalar essa superfície aqui, ó, vamos dizer que essa distância aqui é só um modelo teórico, obviamente. Vamos dizer que essa distância aqui é 3 metros. Vamos ver. Momento é força vezes distância, certo? Então nós temos que o quê? Que o momento é igual a força vezes a distância. O momento é igual a gente sabe que é 10 kg que necessita, vezes 3, que é a distância. Então o momento disso aqui vai ser 30. Tá vendo? O momento do outro que a gente viu não era 10. Então o que significa o quê? Quer dizer que se eu colocar a superfície de comando a 3 metros de distância, pelo momento vai ser muito maior do que se estivesse a 1 metro. Então quer dizer que eu preciso... A gente sabe que a gente precisa de 10 kg para movimentar a superfície de comando, certo? Só que se ela está a 3 metros de distância, a gente sabe que a gente vai ter o quê? 3 vezes mais força do que a gente precisaria. Então, ao invés de a gente utilizar 10 kg de força na mão, o que a gente faz? A gente utiliza 1/3 disso aqui, que é o que necessita. A gente não precisa de 10 kg para mexer a superfície de comando, certo? Então, e a gente tem o momento de 30, quer dizer que o quê? Quer dizer que o momento, se a gente instalasse a superfície de comando a 3 metros da asa, o momento é 3 vezes maior. Então quer dizer que se o momento é 3 vezes maior, significa que a força que a gente vai ter que aplicar é 3 vezes menor. Então quer dizer, ao invés de a gente aplicar 10 kg de força para mover aquela superfície de comando, a gente só vai precisar utilizar o quê? 3 kg de força. Então você consegue até mexer com o dedo assim. Isso por quê? Por causa do conceito de momento. Tá entendido o conceito de momento, galera? Vamos seguir. Eu falei isso, está relacionado à performance do motor, mas é importante você saber o que é o momento, beleza? Porque tem várias outras aplicações na aviação, inclusive muita relacionada com sustentação, mas vamos seguir. Galera, outro conceito importante que a gente tem que saber em performance do motor é o conceito de potência. Aí você vai perguntar, o que é potência, GT? Eu vou te responder o seguinte: potência é o trabalho que o motor executa por unidade de tempo. Essa é a definição de potência. E como que ela é medida? Ela é medida em HP, horsepower. E cada horsepower, cada HP de potência equivale a um cavalo robusto puxando um peso de 76 kg força a 1 metro do solo. Isso é a nossa definição de HP, certo? É óbvio que você não precisa saber disso na prova da ANAC, mas é de curiosidade para você ficar atento aí, esperto a o que significa cavalos de potência, certo? Lembrando, é a potência que um cavalo consegue erguer um peso de 76 kg força a 1 metro do solo, beleza? Lembrando que é a 1 metro do solo em 1 segundo, beleza? Importante complementar. E galera, existe uma diferença da cavalos de potência para cavalo a vapor. Galera, cavalos de potência a gente utiliza aqui a 76 kg força por 1 metro em 1 segundo, certo? Já o cavalo a vapor não são 76 kg força, são 75. É uma diferença pequena, mas existe essa pequena diferença, então são forças diferentes. Não confunda cavalos de potência com cavalo a vapor, beleza? Galera, e agora vamos juntar as duas coisas que nós aprendemos. Nós aprendemos o que era momento, o que era o torque, certo? Que a gente aprendeu o que é torque, o que era potência. Vamos aplicar isso na nossa aviação. Galera, a potência de um motor é medida pelo quê? A potência de um motor é medida pelo torque vezes a velocidade de rotação da hélice. É assim que você calcula a potência de um motor. Lembrando que esse cálculo é um cálculo meio complicado e não é exigido na prova da ANAC, mas só para você saber como é feito, beleza? Galera, na determinação da potência de um motor, existem 3 fatores muito importantes para determinar a potência de um motor. Entre eles são a cilindrada, a eficiência ou rendimento e velocidade de rotação. São esses 3 fatores: velocidade de rotação, eficiência ou rendimento e cilindrada, são os 3 fatores que são determinantes para a potência de um motor, beleza? Aí galera, você deve estar me perguntando o que é cilindrada. Eu já ouvi falar muito desse nome cilindrada. Galera, cilindrada é muito simples. Lembra que nós temos aqui o nosso pistãozinho, certo? Onde temos o nosso pistão, a câmara de combustão. Aí aqui dentro temos o nosso pistãozinho, certo? Aqui é a biela. Galera, a cilindrada é muito simples, gente. Cilindrada
é o valor que nós temos dentro do cilindro entre o ponto morto alto e o ponto morto baixo do pistão, beleza? Essa é a cilindrada, ou seja, é o curso do pistão. O que quer dizer isso? O curso nós lembramos que é o quê? Que é a distância do ponto morto alto, do PMA, para o PMB, que é o ponto morto baixo. Essa distância chama-se curso. Também é o valor de cilindrada, que é a distância do pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Esse valor é chamado de cilindrada. Mas é importante nós lembrarmos o seguinte, que vamos dizer que temos aqui o caso de um cilindro aqui, ele tem o valor de cilindrada de 400 centímetros cúbicos. Só que se esse motor for 4 cilindros, nós temos que multiplicar esse valor aqui por 4, que vai nos resultar numa cilindrada de 1.600 centímetros cúbicos. Lembrando que a cilindrada é o que? É a distância, é o valor, né, do cilindro do ponto morto alto para o ponto morto baixo de todos os cilindros. Ou seja, se o motor tem 4 cilindros, então vai ser a diferença do ponto morto alto para o ponto morto baixo dos 4 cilindros. Se ele tiver 6, vai ser dos 6. E daí por diante, quanto número de cilindros que tiver. Aqui temos um exemplo básico que é importante saber. No motor de 4 cilindros, a cilindrada dele vai ser a diferença do ponto morto alto para o ponto morto baixo dos 4 cilindros, beleza? E galera, é importante a gente não confundir cilindrada com volume do cilindro. Por quê? Eu vou explicar agora. Não quer dizer que meu V8 lá multiplica por 8 a cilindrada de cada... Mas então, pessoal, a diferença de volume do cilindro para a cilindrada é o seguinte. A cilindrada a gente sabe que é a distância do ponto morto alto para o ponto morto baixo, certo? Que é o curso efetuado pelo pistão. Tá aqui o nosso cilindrozinho, certo? Nosso pistão vai efetuar esse curso aqui, certo? Só que galera, a diferença de cilindrada para volume do cilindro é que o volume do cilindro ele também conta o quê? O volume da câmara de combustão. Você pode ver que esse aqui é a câmara de combustão. Câmara de combustão. Então essa é a diferença básica de cilindrada para volume do cilindro. O volume do cilindro conta a câmara de combustão, beleza? Mas então galera, vamos seguir aqui. Nós temos agora os conceitos de rendimento ou eficiência. Eu vou perguntar para o nosso convidado especial de hoje, o Vinícius Monteiro, conectado aí com o Monteiro. Infelizmente ele não arranjou nenhum lugar assim muito silencioso, então a gente pode ter alguns ruídos de fundo, pequenos problemas técnicos, mas é isso aí. Nós vamos seguir a nossa videoaula aí com o Monteiro do nosso lado. Por favor, Vinícius, diga para nós o que é rendimento ou eficiência, Monteiro? Velho, para hoje... Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar sobre rendimento ou eficiência do motor. Que nos motores a pistão essa eficiência corresponde de 25% a 30%. Isso seria que o motor vai usar um pouco da eficiência térmica, do motor e transformá-la um pouco em mecânica, ou seja, a parte vai roubar um pouco de energia térmica e transformá-la em mecânica. É isso aí, conforme nós falamos na nossa aula, temos essa proporção aqui de 25% a 30% de rendimento ou eficiência dos nossos motores a pistão. Você vê que não é uma eficiência muito grande, mas aqui nós temos dos motores térmicos, beleza? Mas é isso aí galera, vamos seguir aqui a nossa matéria. Agora temos que saber o conceito sobre taxa ou razão de compressão. Vamos saber o que é isso? Vamos lá. Galera, a gente sabe que o volume do cilindro, ele também conta o que é? O volume da câmara de combustão, certo? Então nós temos aqui o nosso cilindro, fazer aqui bonitinho, nosso cilindro. Temos aqui o pistão. Temos aqui o nosso pistão e temos a câmara de combustão. Eu vou fazer ela aqui, ela bem definida, para vocês entenderem esse conceito. Galera, o conceito de taxa ou razão de compressão fala sobre o que?
sobre a relação do volume do cilindro com o volume da câmara de combustão. Ou seja, é o valor este valor aqui, certo? O valor do cilindro inteiro pelo valor da câmara de combustão. Então é esse aqui, isso é a taxa de compressão. É o volume do cilindro, que é o que? Cilindrada mais câmara de combustão, dividido pelo quê? Pelo volume da câmara de combustão, beleza? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos dizer que essa câmara de combustão tem o valor de 100 centímetros cúbicos, enquanto o nosso cilindro aqui ele tenha o valor, o volume de 800 centímetros cúbicos, certo? Então quer dizer que a taxa de compressão desse cilindro é o seguinte, vai ser o que? Vai ser o volume do cilindro, que é 800 centímetros cúbicos, dividido pelo que? Pelo volume da câmara de combustão, que a gente viu que é 100 centímetros cúbicos. Isso vai nos dar o que? Uma taxa de compressão de quê? De 8 para 1. Tá vendo? Isso é a taxa de compressão. Beleza? Galera, a gente no estudo de conhecimentos técnicos, a gente vê que quanto maior a taxa de compressão, mais eficiente torna-se o motor. Porém, devido a alguns fatores, a melhor taxa de compressão que nós temos é essa aqui, 8 para 1. Acima dessa taxa de compressão, nós temos alguns fenômenos que a gente vai estudar lá na frente, mas que interferem com taxas de compressão maiores que 8 para 1. Fenômenos como a batida de pinos e detonação, mas vamos falar disso lá na frente, beleza? Galera, seguindo o nosso assunto aqui, nós temos que falar sobre uma coisa, sobre limitações de rotação da hélice. O que significa isso? Galera, as hélices que equipam os aviões, a pistão, elas têm umas características que nós temos que saber. Nós vamos estudar a hélice bonitinho lá na frente, mas para esse assunto que a gente está falando sobre potência, ocorre que as hélices, quando elas atingem velocidades próximas ao do som, elas perdem muita eficiência. Isso é uma característica normal das hélices. Se elas atingem velocidades muito altas, próximas ao do som, elas perdem eficiência. Então, por isso, alguns motores que desenvolvem muita potência no eixo de manivelas, eles necessitam ter caixas de redução. O que significa isso? É basicamente o seguinte, galera, nós temos aqui um motor, certo? Vamos dizer aqui um 6 cilindrão aqui, 6 cilindrão, aqui está o eixo, certo? O eixo de manivelas, está aqui o motorzão, e além do eixo de manivelas se conectar diretamente com a hélice, existe o que? Existe uma caixa de engrenagens, que é basicamente o que? É uma engrenagem menorzinha conectada com uma engrenagem grande. E como na última aula nós já falamos sobre engrenagens, nós sabemos que o que? Quanto mais voltas a engrenagem menorzinha dá, menos voltas vai ser necessário que a grandona dê. Então quer dizer que o quê? Enquanto a pequenininha vai rodar muito rápido, a grandona vai andar devagarzinho. Isso é uma forma de a gente reduzir o quê? Reduzir a rotação dessa hélice. Porque o eixo de manivelas está numa rotação muito grande, porque são 6 cilindros gerando potência sobre o eixo de manivelas. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que esse eixo está girando muito rápido, e se fosse transferido diretamente para a hélice, ela ia perder eficiência por causa disso, porque ela ia rodar tão rápido que ia chegar perto da velocidade do som e ia perder eficiência. Então por causa disso existe uma coisa que chama caixa de redução ou caixa de engrenagens, que é basicamente isso, é uma roda pequena conectada numa roda grande. E nisso vai o quê? Vai reduzir a velocidade de rotação da hélice, para que ela não perca eficiência. Isso existe em vários motores, beleza? Não necessariamente somente motores 6 cilindros, existe também em motores de 4 cilindros, beleza? Mas então, pessoal, a gente está falando sobre potência, certo? É importante que a gente saiba o seguinte, a gente já tratou vários conceitos, mas agora vamos trabalhar na potência em si. Então, galera, seguindo o nosso TIELA, que é a nossa relação decrescente das potências, que você não vai esquecer na sua prova da ANAC. Vou pedir agora para o Monteiro novamente nos amparar com o seu conhecimento,
a nossa Os anéis potência de efetiva. tá? Antônio, por favor, diga As para camas. nós o que é potência Os anéis de efetiva. segmento Podem ser de dois Bom, tipos. a